Continuando o nosso assunto de aminoácidos, agora vamos falar sobre a configuração dos aminoácidos. Como destacamos aqui na figura, todo carbono alfa de um aminoácido é um carbono quiral, um centro assimétrico. Não é verdade? Por quê? Porque ele tem 4 substituintes diferentes. Essa aqui é a L-alanina, porque tem um grupo amino para a esquerda. E essa aqui é a D-alanina, porque tem um grupo amino para a direita. Então, se vocês repararem, todos são assimétricos e os naturais, os de ocorrência naturais, mais comum, têm configuração L. Por quê? Porque as enzimas são assimétricas, também são quirais, e elas atuam em reações estereoespecíficas. E aí elas vão produzir simplesmente aminoácidos do tipo L. Como o assunto é estereoisomeria, vamos relembrar as diferentes formas de projeção, para as moléculas dos estereoisômeros. Como representar esses grupos que estão diferentemente distribuídos no espaço desses centros quirais. Aqui a gente já inicia com a fórmula 3D ou perspectiva 3D, porque como se fosse uma imagem 3D, mas em perspectiva dos isômeros L-alanina e D-alanina. Outra forma de representar isso mais simples é a perspectiva do papel que a gente faz. Cunha cheia representa átomos na direção perto do observador, do olho do observador. Cunha tracejada, na vertical, átomos que estão distantes do olho do observador, que está aqui, nessa direção. Então, similares, são bem similares, essa 3D, essa perspectiva do papel que a gente utiliza. Dessa fórmula em perspectiva, se obtém Fischer. O Fischer é a representação no plano do papel, como se todos os átomos estivessem aqui no mesmo plano do papel, representados assim, mas que quer dizer que eles estão em perspectiva, ou seja, na vertical estão distantes e na horizontal estão próximos do observador. Então, temos aqui, só para relembrar, essas projeções mais comuns quando a gente está tratando de estereoisômeros. Como estamos falando sobre nomenclatura DL e estrutura de Fischer, eu represento aqui o gliceraldeído e um aminoácido para efeito de comparação. O gliceraldeído foi utilizado para convencionar a nomenclatura DL, de modo que quando a hidroxila estivesse para a direita, era D-gliceraldeído e para a esquerda, L-gliceraldeído. Para o aminoácido, vai ser bem similar. Temos aqui a estrutura de Fischer. Se o amino estiver para a direita, D-aminoácido. Se o amino estiver para a esquerda, L-aminoácido. Então, agora o amino que determina a nomenclatura DL. Mas outras regras devem ser obedecidas, como, por exemplo, na estrutura de Fischer, sempre o grupo que contém a carbonila tem que estar na posição vertical superior, comparativamente, para o gliceraldeído, para o amino. Gliceraldeído temos aldeído, para o amino ácido temos o carboxilato. Outro fator, o álcool, começando com o alquil aqui, ele estava sempre na vertical inferior, porque a cadeia maior carbônica tem que estar nessa vertical. Então, por isso, o grupo alquil fica na parte inferior também, vertical inferior, tá? Outra semelhança. E não podemos esquecer, então, sempre dessas posições para desenhar a posição de Fischer. Amino sempre vai estar ou para o lado direito ou esquerdo. Mas na vertical sempre teremos essa disposição, porque teremos que compor aqui a maior cadeia carbônica. Podemos relacionar também a configuração agora em termos de estereoquímica, RS, mas para isso a gente precisa lembrar das regras do sistema de nomenclatura Ken-Ingold-Prelog, que estabelece como grupo de maior prioridade o que tem o maior número atômico, então seria esse que contém o nitrogênio. O segundo grupo de maior prioridade começa com átomo de carbono, vai ser o do carboxilato,
Por que que ele é o segundo e não o alquil embaixo? Porque um grupo alquil também começa com carbono, mas os outros substituintes ligados a esse carbono vão ser ou hidrogênio ou carbono, que tem menor número atômico que o carboxilato, que no caso está ligado a 2 átomos de oxigênio, que tem maior número atômico do que carbonos ou hidrogênio, que estariam ligados nesse grupo de terceira maior prioridade. E o último grupo de maior prioridade seria, então, o hidrogênio, que no caso é a menor de todas, porque tem o menor número atômico de todos. Agora era só estabelecer o giro e determinar. Giro no sentido horário, R. Giro no sentido anti-horário, S. Foi isso que a gente aprendeu, né? Então, vamos do primeira prioridade para o de segunda maior prioridade. O giro foi anti-horário. Só que o que a gente tem que lembrar? Lembra que o hidrogênio sempre tem que estar para trás para essa regrinha funcionar do giro? Como o hidrogênio aqui está para frente do observador, ele não está para trás, então a estereoquímica desse centro quiral vai ser oposta ao giro efetuado. Se o giro foi S, anti-horário, oposto ao sentido do relógio, então a nomenclatura vai ser contrária a essa, vai ser R. Então, a gente pode determinar que todo D aminoácido vai ter configuração R e todos os L aminoácidos terão configuração S. Aqui nós vamos aprender as propriedades ácido-base dos aminoácidos. Os aminoácidos possuem grupos carboxilas e grupos aminos, né, que são grupos que têm propriedades intrínsecas, né, de atuar tanto como ácido, carboxílicos, né, geralmente, e base, né, os grupos aminos. Então, a gente diz que eles são espécies anfóteras, podem atuar como ácido ou como base, dependendo do pH em que eles estão inseridos. Aqui a gente vê essas formas do equilíbrio que vão variando conforme o pH em que esse aminoácido está inserido. Então, como que a gente avalia isso? A gente tem que relembrar os conceitos de acidez e basicidade de Bronsted de Lowry. Segundo Bronsted de Lowry, um ácido é uma espécie que tem capacidade de quê? De doar próton. Então, aqui nesse pH igual a zero, né, um pH de solução ácida, né, a gente vê que ambos os grupos estão protonados. A carboxila está protonada no oxigênio e o amino também está protonado aqui, né, no hidrogênio. Geralmente NH2 está em NH3. Então, os dois grupos estão na forma ácida, porque ácida é quem que doa próton, né, segundo o conceito Bronsted de Lowry. E aí, a gente diz, então, que aqui os dois grupos têm propriedades ácidas, tá? Nesse pH ácido. A carga aqui, né, total, né, para essa molécula vai ser mais 1, porque você tem o nitrogênio com carga formal mais 1, esse grupo aqui sem carga e os outros elementos, outros grupos sem carga formal. Agora, se eu estou analisando num pH neutro, que é o tal do zwitterium, eu vou ver que eu vou ter uma molécula que é um íon bipolar, tá? Você vai ver tanto carga positiva quanto carga negativa, bi de duas cargas, né? Então, no pH neutro, a gente vê que ele pode atuar como ácido e como base. Ele vai ter um grupo ácido, que é o grupo amino protonado, tem capacidade de doar esse próton, e um grupo básico, que é o carboxilato, o ânion carboxilato, que tem capacidade de quê? De receber próton, tá? Atua como base. Já num pH básico, pH 11, a gente vê que ele vai ter os dois grupos básicos, ambos com capacidade de aceitar próton, não doar. O carboxilato aqui, ó, negativo, esse aqui neutro, então carga total dessa molécula é negativa. Então, nesse pH neutro, a gente tem básico, a gente tem a carga menos 1 e dois grupos básicos com características de quê? De aceitar prótons, bases, né, de Bronsted de Lowry. O ponto isoelétrico de um aminoácido é exatamente o valor de pH no qual os aminoácidos em solução encontram-se na forma neutra, ou seja, bipolar, não há cargas, não tem carga líquida. Então, este é como se fosse numa curva de calibração, o ponto de inflexão, ou seja, da curva de calibração, como veremos mais para frente. Isso tudo está relacionado com a acidez e basicidade dos grupos que constituem um aminoácido.
Esses grupos, quando eles são ácidos, têm um pK menor, básicos maior, né, grupo amino, eles vão influenciar porque eles estão diretamente relacionados a espécies que vão abstrair ou doar prótons em solução. E por isso, dependendo da estrutura do aminoácido, é possível você calcular o ponto isoeletrônico considerando esses grupos ácidos e básicos, fazendo uma média dos valores. Por exemplo, o grupo ácido da alanina tem pK 2,34, faz a média dele com o pK do grupo básico amino de pK 9,69. Deu um valor de 6,02. Então, quer dizer que nesse pH teremos em solução moléculas sem carga, neutras, né? Porque as cargas se anulam, é a espécie zwitterium. Nesse slide eu evidencio a curva de titulação para glicina, que é um aminoácido, para facilitar a nossa compreensão com relação à ionização dos grupos ácidos e básicos deste aminoácido, conforme vão sendo adicionados solução básica, ou seja, contendo o ânion hidróxido, ok? Então, inicialmente, em um pH totalmente ácido, você vai ter a espécie ácida, né? Totalmente protonada, com carga mais 1. Conforme você vai adicionando o hidróxido de sódio, você vai consumindo, que é uma base, vai consumindo o próton do aminoácido. Ele vai sair do grupo mais ácido, que é a carboxila protonada. Então, de modo que no pK1, você vai ter um ponto onde a concentração ácida de espécies ácidas, essa, com carga mais 1, vai ser igual à concentração de espécies básicas. O que seriam essas espécies básicas? Espécies que já perderam esse próton mais ácido. Então, a concentração de mol de moléculas é igual. Conforme vamos adicionando mais hidróxido de sódio, vão sendo abstraindo mais prótons, né, ácidos, até chegar no ponto isoelétrico, que é o ponto de inflexão, né, da curva, no qual a gente tem o pH igual a 5,97. Nesse ponto, a gente tem carga neutra, não temos espécies carregadas em solução. Todos os mols de moléculas estão de forma neutra, ou seja, todos os prótons do ácido carboxílico foram abstraídos. Quando, então, continuamos a adição com a adição de hidróxido no meio, os aminoácidos vão ter que perder próton, porque o hidróxido vai continuar abstraindo próton. Então, agora sim ele vai abstrair próton desse grupo menos ácido, né? Que é o grupo amino protonado. E de modo que eles vão abstraindo até que a gente chega no pK2, que é o ponto onde a gente vai ter uma parte das moléculas, como essa aqui, é a forma básica, onde foi abstraído o próton, né, do grupo menos ácido, do grupo amino. E metade da concentração, então, está assim, e a outra metade continua na forma de zwitterium. De modo que continuamos adicionando íons hidróxidos no meio até que todos esses prótons do grupo amino sejam abstraídos e chegamos ao ponto onde fica completamente na forma básica. Essa é a explicação da curva de titulação e a relação das cargas, né, com a adição de hidróxido para consumir os prótons, então, do aminoácido. E assim a gente consegue entender também que esses são os grupos fundamentais que estão relacionados com o pH e pKa da solução, de acordo com esses grupos. Se tivéssemos na cadeia lateral, que aqui é hidrogênio para glicina, mais grupos ácidos ou básicos, deveríamos levar em conta esses grupos, porque eles também são doadores de próton, então eles vão influenciar no cálculo do ponto isoelétrico. Agora, falando sobre a estrutura dos peptídeos, né? Aqui a gente tem um tripeptídeo constituído da condensação de 3 monômeros de aminoácidos, tá? Resultando então
na formação de 2 moléculas de água, porque foram 2 condensações, 2 ligações amidas ou ligações peptídicas, né, que unem os 3 monômeros de aminoácidos. E a gente também tem outra característica na estrutura, né, de um peptídeo, que são os terminais. A parte que contém o grupo amino a gente chama de N-terminal, e ou seja, a porção aminoácido N-terminal, e o monômero que constitui a parte final a gente chama de aminoácido C-terminal, ok? Que contém o carboxilato final, aminoácido C-terminal. Ainda sobre classificação dos peptídeos, né? Omitindo aqui as ligações peptídicas, eu também posso representar um peptídeo usando as siglas dos aminoácidos que os constituem. Aí existe uma diferença. Eu vou usar vírgula para separar as siglas, né, que constituem esse peptídeo, quando eu não tenho certeza da sequência desses aminoácidos que constituem o peptídeo. Já quando eu tenho a certeza da sequência, eu uso o hífen para separar as siglas, tá bom? Desses aminoácidos. E essa é outra forma de representar, então, um peptídeo, usando as siglas. Uma propriedade importante das ligações peptídicas ou ligações amidas é a rotação, né? Ela não é permitida nessa ligação aqui, apesar desse nitrogênio por hora ser hibridizado sp3, só que a possibilidade dessa estabilização aqui por deslocalização eletrônica com o carbono da carbonila e efetuar essa dupla, ela deixa uma rigidez, tá, nesse grupo, que promove o quê? A formação de um plano. Então, você vai ter os átomos, né, nesses 3 átomos aqui, vão ficar sempre no mesmo plano, como a gente vê aqui, ó, representado pelos quadrados. Então, quer dizer que esses átomos estão no mesmo plano, é como se eu passasse um papel e cortasse esses elementos ao meio. Já aqui, esse carbono alfa, que é hibridizado sp3, ele sim pode rotacionar, né? Aqui sim a rotação é livre, é permitida, mas vai ficar alternando aí os planos, né, desses substituintes das ligações amidas. As ligações de sulfeto, né, ligação covalente entre 2 átomos de enxofre, são muito comuns nos peptídeos. Então, a gente diz que a gente tem um disulfeto quando tióis são oxidados, né, a disulfetos. E a gente pode também ter a reação, né, inversa, um disulfeto voltar ao tiol quando acontece uma redução, né? São adicionados hidrogênios, então ele retorna para a forma tiol. Observando a aplicação, né, das ligações de sulfetos, a gente tem aqui como exemplo a molécula da insulina, né, que contém 2 cadeias de peptídeos, cadeia A e cadeia B. Tá? Cadeias primárias representadas aqui pelas siglas dos aminoácidos que as constituem. Essas cadeias podem ser ligadas por ligações de sulfetos ou pontes de sulfetos, que elas podem ser entre cadeias, tá? Ou intracadeias, na mesma cadeia. Entre cadeias, entre a cadeia A e a B, ou intracadeia na mesma cadeia.